do versículo 7. Glória a Deus. Amém? Vou ler. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Vou repetir mais uma vez. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Deus, obrigado. Continue falando conosco durante essa palavra, essa mensagem. Que o Senhor possa, Pai, ministrar em nosso coração, Pai, em nome de Jesus, a cada dia, Pai querido. E que nós não venhamos perder a nossa visão. A nossa visão precisa estar em Ti, Pai. Muito obrigado por tudo. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Pode se assentar, querido. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Deus, Ele ministrou o meu coração nessa tarde. Eu estava almoçando, nós estávamos almoçando, e eu estava vendo um filme, que talvez você até já assistiu, Quarto de Guerra. Esse filme, Deus colocou no meu coração para eu estar ali vendo, e eu vi, e Deus falando tremendamente comigo acerca de oração. Oração, meu irmão. Nós não podemos tomar atitudes antes de orar, porque está dizendo: sujeitai-vos a Deus. E esse versículo, ela citou, né, no filme, sujeitai-vos a Deus. Nós precisamos nos sujeitar ao Senhor, para que o diabo venha fugir de nós. Nós precisamos nos submeter ao Senhor. E aí eu comecei a conversar com Deus, e Deus, Ele ministrava muito forte ao meu coração acerca de resistência. Muitas das vezes nós resistimos a tantas coisas, mas não conseguimos resistir às tentações. Nós resistimos a tantas coisas, mas não conseguimos resistir a palavras contrárias. Resistimos tantas coisas, mas não conseguimos resistir a uma injúria. E esse filme, ele vem nos ensinando como é que nós precisamos fazer para nós conseguirmos lutar não com o ser humano, mas com o inimigo. Porque essa moça, ela dá estratégias, e ela fala: olha, eu consegui vencer o inimigo com estratégias, porque ele também é estrategista. O inimigo, ele também é estrategista, e ele todo o tempo está com estratégias. Obrigado, meu amado. Glória a Deus. Quarta guerra. A oração é uma arma poderosa. Muito obrigado. Então, eu pude assistir mais uma vez esse filme, que eu já assisti uma vez, mas só que Deus colocou no meu coração, e Deus falou: preste muita atenção. Preste atenção nesse filme. E eu fiquei prestando atenção, sabe, porque aquela senhora, ela começou a ver
como que aquela moça estava se comportando, uma vendedora, e ela começou a observar as atitudes dela, a forma que ela estava falando. Ela falou: calma aí. Ela colocou no coração o desejo de ajudar essa moça, para que ela também pudesse vencer, porque ela também já havia passado por essa situação com seu esposo. Ela conseguiu detectar, ela conseguiu identificar o problema que aquela moça estava passando, e ela decide: olha, você quer passar 1 hora comigo? Tire 1 hora para a gente sentar, para a gente conversar, 1 hora do seu tempo. E ela começou a se render e falou: tudo bem. Começou aí, a cada dia antes do trabalho, ela ia lá, 1 hora que ela ficava com aquela senhora, e aquela senhora foi ensinando ela. Ela perguntou: como está o seu relacionamento? Tá indo. Como está a sua vida? Tá quente ou tá frio? Ela é. E a igreja? Você vai à igreja? Ela é: de vez em quando eu vou. E ela falou assim: e seu pastor prega de vez em quando? Ela: não, não é bem isso. Ela falou: olha, como você se sente? Fria ou quente? Ela: mais ou menos. E ela foi, pegou o café para elas tomarem, 2 xícaras, colocou o café, e ela botou um pouco de café frio e deu àquela moça. Ela falou: esse café está frio, esse café está morno. E ela falou: é mais ou menos assim que está a sua vida? Porque o meu está quente. E ela falou: desculpa a brincadeira. E começou a orientar aquela moça. E interessante que no primeiro dia, quando aquela moça ela se despede e vai embora, e ela fala: amanhã nós estamos aqui. Ela falou: Senhor, eu não vou aguentar ficar me segurando, não. Mas o Senhor me ajuda. Eu quero muito ajudar essa pessoa. E essa senhora, você bem já viu esse filme, deu muitas estratégias a essa moça. Ela mostrou o quarto de guerra dela, que era o closet. Era um quarto que ela se separava, um quarto que ela entrava, fechava a porta, conforme diz a palavra, e ali ela se concentrava, ela conversava com Deus. Preste bem atenção. Você precisa reservar um tempo para Deus. Você precisa reservar um lugar, sabe? Um lugar para o Senhor. Um lugar em que você vai entrar ou vai estar e ninguém vai te incomodar. Porque nós precisamos, irmãos, nos concentrar, porque o Espírito Santo ele é muito sensível. E se nós não estivermos sensíveis, eu estou rindo aqui porque eu falei: Senhor, eu vou pegar um obreiro para ministrar. Mas quando eu saí de casa, Deus falou: não, preste bem atenção que eu quero te falar. E eu estou deixando aqui Deus falar com você. Eu não tinha nada programado, eu não escrevi nada. Preste bem atenção. O que Deus está falando contigo, o que Deus está mandando é falar com você. Sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo, ele fugirá de você. Mas você precisa se separar, meu irmão. Você precisa tirar um momento para orar. Interessante que essa moça, ela falou que depois, de início, estava até dando sono. De início ela não estava nem conseguindo orar direito, mas depois que ela trouxe aquilo para a vida dela como um hábito, interessante, como nós temos falado sobre isso, ela estava sentindo uma dificuldade de parar de orar, porque ela estava passando 1, 2 horas orando a Deus, sabe? Porque ela começou a trazer aquilo ali para a vida dela como importância,
como algo que ela precisava ter na vida dela, e não que ela precisava fazer, não, mas que ela precisava ter momento com Deus. E nós temos falado muito sobre devocional, irmão, pela manhã, fazer o devocional com Deus, orar, cantar um louvor, ler um versículo, pelo menos um versículo. Você vai ver como a sua vida vai mudar. Eu tenho falado isso, eu pude ver isso num filme, que quando o esposo chega, ele observa algumas atitudes dela que ela não fazia antes. Ela estava mudando, porque ela decidiu ser submissa ao Senhor. E isso não é se colocar aos caprichos de Deus, não. O versículo está dizendo: sujeitai-vos a Deus. Versículo 7 do capítulo 4 de Tiago, sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não tem como resistir ao diabo se eu não ser submisso ao Senhor. E a pastora acabou de falar agora há pouco do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. E a palavra de introdução, eu não sei se você observou, vamos lá comigo, em Mateus capítulo 5, não foi isso? Glória a Deus. Mateus capítulo 5. Aleluia. Versículo de número 13. Vocês são o sal da terra, ou vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, como que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Pastor, mas o que isso tem a ver? Vamos lá. Para nós sermos sal, porque bem foi falado aqui, o subtítulo está dizendo: os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Jesus estava ensinando os discípulos a ser sal. Quando nós tiramos tempo para orar, para buscar, para nos consagrar, para conversar com Deus, para ler a palavra, nós estamos buscando as qualidades do sal para a nossa vida, para que possamos, aleluia, mudar não só a nossa vida, mas para que pessoas também sejam mudadas. Entenda bem você nessa noite, Deus tem um propósito, meu irmão, na vida de cada um de nós. Deus tem um propósito com cada um de nós, e Ele sabe qual é o propósito. Tem uns que Ele chama para um fator, né? Como ele mesmo cita, que a uns Ele chamou para pastores, a outros para doutores, outros para apóstolos, outros para presbíteros, não é assim que está escrito? Então Ele sabe o propósito que Ele tem na vida de cada um de nós. O que nós não podemos fazer ou trazer para a nossa vida é ficar nos menosprezando, dizendo que eu não sou ninguém, que eu não sou nada, não posso chegar a lugar nenhum, nunca vou chegar a lugar nenhum. Pelo contrário, você precisa ter palavra de ânimo e de incentivo para você e para você liberar para as pessoas. Eu estava me barbeando em casa antes de vir para cá. E eu gosto de entrar no banheiro, o João já até pegou essa mania também, esse hábito. Eu entro para o banheiro e coloco o celular ligado e estou escutando os louvores. Eu tenho escutado o louvor de Ed James. Tremendos louvores. E eu tenho escutado, sabe, e de repente entrou uma propagandazinha. Eu estava me barbeando e minha mão estava molhada, não tinha como eu clicar ali no celular. E eu deixei aquela propaganda, mas só que eu prestei atenção que tinha um rapaz limpando a piscina,
piscineiro, né? E ele pegou a água, botou em um copo para medir o pH da água, para ver a quantidade que vai colocar de cloro, de barrilha ou de sulfato. Então ele estava ali, e daqui a pouco ele para e olha para o dono da casa, que estava falando no celular, e ele olhou para a esposa do rapaz, olhou para o filho e viu que aquela família era bem sucedida. E ele parou, ficou olhando, e de repente o dono da casa olha para ele e vê que ele estava olhando para ele. Ele foi, disfarçou, pegou e ficou ali fazendo assim, medindo o pH. E aquele dono da casa olhou para ele. Foi uma noite de Natal. Ele liga para esse rapaz e fala: olha, deu problema na piscina, você pode vir aqui à noite? Posso sim. E quando ele chega lá, esse dono da casa, ele olha para ele e fala: cadê? Qual o problema? Ele: está ali o seu presente. E quando ele abre a caixa, tinha livros. E esse dono da casa conseguiu enxergar nesse rapaz que ele podia ser um biólogo, que ele estava medindo o pH da água. Ele incentivou esse rapaz. Esse rapaz começou a ler os livros, estudar isso na propaganda. Por isso que é bom você prestar atenção nas coisas para você entender. Eu vi rápido ali, mas eu entendi. E isso, de mesma forma, é a palavra do Senhor. A interpretação do texto para que nós possamos entender. Ele começou a estudar, foi fazendo aulas online, isso em uma propaganda muito rápida, tá? E o que aconteceu? Ele conseguiu passar. E chega o dia da formatura, joga o chapéu, aquele dono da casa que incentivou ele estava lá na formatura dele. E agora ele já está dentro de uma faculdade, estudando química. E de repente ele olha para a moça que estava limpando do lado de fora, e a moça estava olhando para ele. E de repente ele olha para ela e ela se depara e começa a limpar, e ele lembra do que o dono da casa fez por ele. Agora ele está pensando em fazer por ela. Preste bem atenção nisso. Pastor, mas o que isso tem a ver com a palavra? Deus olhou dos altos céus, aleluias, e viu que ele tem um banquete, o filho, mas ele decidiu te dar a oportunidade de tu também estar se assentando à mesa. Ele decidiu nos dar a oportunidade de também se assentar naquela mesa. Então ele decide dar o seu único filho. E interessante, queridos, é que ontem nós estávamos assistindo um filme. Pastor, o senhor está vendo muito filme? É bom, meu irmão. Estrela de Belém, é um desenho. E eu pude ver a importância da reverência quando os magos chegaram naquele estábulo, quando os animais estavam ali e disseram: esse é o rei, esse que nasceu agora é o rei. Todos se renderam, ou seja, todos reverenciaram o rei. Os animais, os magos, todos que estavam ali, os pastores das ovelhas. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Que Jesus, Ele é o rei, e Ele desceu dos altos céus, da sua realeza, para vir aqui, para nos dar a oportunidade de também ser chamado Filho de Deus. Você já parou para analisar isso? Herdeiro de Cristo e co-herdeiro. Queridos, preste bem atenção. Foi falado aqui sobre o Natal, o nome que foi dado. Nós sabemos que o início de uma nova vida para nós, nascimento de Cristo, propósito.
Volta um pouquinho no capítulo de número 3. Aleluias. Perdão, capítulo 2. Nós estamos em Mateus 5, certo? Aleluias. Volta lá no capítulo de número 2. Oh, Senhor, obrigado, Pai. Amém? Agora olha para o seu lado, capítulo 1, versículo de número 21. Amém? Capítulo 1, versículo 21, ao lado. E ela dará à luz um filho, e lhe colocará o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Versículo 22 do capítulo 1 de Mateus. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzindo, significa Deus conosco. Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Pastor, o senhor começou falando de Tiago, agora o senhor está indo em Mateus. Preste bem atenção, meu irmão. Deus, Ele sempre vai nos ensinar. A pastora estava falando aqui sobre história. Deus está escrevendo a sua história. Mas eu aprendi que toda história tem um início, meio e fim. Sim ou não? Eu não sei qual é a fase da história que você está. Se você ainda está no início, se você está no meio ou se você já está no fim. Mas uma coisa eu tenho certeza: Deus está escrevendo a sua história. Há muitas pessoas que acompanham a sua trajetória e pode dizer assim: ela é sal da terra, ele é sal da terra, porque ele passou por isso, ela passou por isso, enfrentou tantas coisas e agora Deus está fazendo coisas extraordinárias, como foi dito, para que as suas obras sejam manifestas diante dos homens, para que eles vejam e reconheçam o Senhor. A sua história, meu irmão, a sua história, minha irmã, tem um potencial muito grande da parte de Deus, porque Ele sabe o que está proposto lá na frente. Então, quando nós aprendemos a ser submisso ao Senhor, nós vamos chegar em lugares altos em que nós nem imaginamos. O livro de Tiago, capítulo 4, que nós lemos, o versículo 7, está dizendo: seja submisso. Jesus foi submisso. Jesus foi submisso até o final. Até o final. Quando ele vai para o Getsemane com alguns discípulos, ele estava se sentindo angustiado, porque ele sabia o que estava dentro de alguns instantes ia acontecer. O que ia acontecer? Ele ia ser crucificado, ele ia ser vendido, ia ser levado para ser crucificado. Então Jesus está angustiado no Getsemane, junto com alguns discípulos, e fala: ficai-vos aqui, que eu vou ali para orar. Jesus saiu para orar à parte. Jesus fala: Pai, passa de mim esse cálice, ou afaste de mim esse cálice, mas todavia seja feito a tua vontade. A vontade de Deus tem que prevalecer na nossa vida, meu irmão. A vontade de Deus tem que prevalecer na nossa vida. Às vezes as pessoas estão abrindo mão para tantas coisas, mas não abrem mão para Deus. E eu não falo somente financeiro, porque financeiro, Deus não está muito preocupado com financeiro, até porque Ele se preocupa em te abençoar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. Deus, Ele vai acrescentar tudo na sua vida. Você só precisa se preocupar em se entregar a Deus. Não estou falando que você tem que ser fanático, preste bem atenção nisso. Você precisa confiar em Deus, você precisa se lançar diante do Senhor. Você precisa entender uma coisa: Deus é o meu Deus
Deus é o meu Salvador. Independente do que eu estou passando, eu vou confiar nele, porque ele sabe o que é melhor para mim. Confiança. Nós precisamos confiar. Ele deu o único filho, irmãos, o único filho. E aí, sujeitai-vos a Deus. Jesus, ele foi até o final. Ele fala: Pai, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Primeira vez, segunda vez, terceira vez. Depois ele se levanta, vai até os discípulos, pá. Aí vem os soldados, junto com aquele que o traiu e levou. Jesus vai parar na cruz. Estou adiantando, por causa da hora, todos conhecem a história. E quando ele está lá, meu irmão, ó, dois homens estão ali com ele, um do lado direito, um do lado esquerdo. Nós falamos isso essa semana, né? E ele falou: olha, mestre, lembra-te de mim quando entrares. Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Hoje, ainda hoje estará comigo. Ainda hoje estará comigo. Tudo da parte de Deus para a sua vida e para a minha vida tem propósito. A crucificação tinha propósito. Judas vender Jesus tinha propósito. Pedro negar Jesus 3 vezes tinha propósito. Tanto tinha propósito que quando Jesus encontra ele já ressuscitado, ele fala: Pedro, tu me amas? 3 vezes. Sabe o que você já passou na sua vida? Propósito. Para que hoje você possa dar mais valor às coisas de Deus, o que Ele já te fez, o que Ele já te abençoou, o que Ele vai fazer. Deus, Ele quer que nós venhamos dar valor. Dê valor, meu irmão. E eu não estou falando aqui somente daquilo que Ele fez na sua vida financeira, não, principalmente espiritual. Lembra como era lá atrás? Quantas tribulações. Para analisar um pouquinho. Quantas coisas você passou na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, quando você se tornou homem, como quando você se tornou mulher. Lembra? Olha o que Deus já fez na sua vida. E quero te dizer, Deus ainda vai fazer muita coisa. Mas se porventura não fizer, por favor, se porventura Ele não fizer, continue sendo grato. Sabe por quê? Tudo isso aqui na terra não se compara com aquilo que está preparado. E isso que nós precisamos entender, irmãos, que muitas das vezes nós estamos cercados de pessoas frustradas na nossa casa, no trabalho, lá na rua, porque ouviu falar que o Deus do nosso irmão Wallace, que o Deus, né, da Paula, o Deus da irmã, o Deus faz milagres. E aí a pessoa vai com o intuito também de receber o milagre. Mas só que antes de receber o milagre, precisa se submeter. Antes de receber o milagre, precisa se humilhar. E tem o processo. Nada vem assim, ó, de uma hora para outra. Com Deus não é assim, irmãos. Tem muita gente que acha que para o irmão agora já está andando de carro, já tem uma casa nova, mas vai ver o que ele passou lá atrás. Sabe a sua história? Muitos não acompanharam. Então alguns vão chegar assim e vai falar assim: já tem esse carro? Já está assim? Mas não viu a sua trajetória, não acompanhou a sua caminhada de choro, de sofrimento, de humilhação.
Aí vive só o agora, já. Mas e o que o irmão passou? O que o irmão sofreu? Pastor, ainda não estou entendendo. Calma, você vai entender, meu irmão. Jesus sofreu tudo por mim e por você. Nasceu em uma manjedoura, em um estábulo. Ninguém queria hospedar Maria. Ninguém queria receber, já está lotado. Mas o estábulo tinha propósito, meu irmão. A manjedoura tinha propósito. A rejeição que você passa tem propósito, não reclame. O processo que você passa tem propósito. Mas não é para quem te viu passar na prova e não te ajudou, não, não é isso não. É porque vai começar a entender que Deus, Ele pode realizar milagres. Presta atenção, versículo 23, eis que a virgem conceberá, capítulo 1 de Mateus, versículo 23, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará pelo nome de Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Você pode falar para o teu irmão que está ao seu lado: Deus é conosco, Deus é contigo. Quando a pastora leu o Salmo 91, e não foi nada proposital, mas foi algo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Põe para mim o Salmo 91, o versículo 13. Aleluias, glória a Deus. Melhor é estar 2 horas na casa do Senhor do que 1000 horas lá fora. 1000 horas. Tem pessoas que estão comemorando aí de uma forma errada, errônea, mas estão desde quinta-feira, embaixo de chuva, e tá, ó, aquele movimento todos. Preste bem atenção. Pisará sobre o leão e a cobra, calcará os pés e o leão jovem e a serpente, porquanto tão encarecidamente me amou. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Colocarei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Vou colocar em um lugar alto, porque conheceu meu nome. Se submeteu. Sabe, quando você se submete, você está dizendo: Senhor, eu confio em Ti. A Bíblia diz, irmãos, que nós vamos receber injúrias, vamos ser caluniados, tudo por causa do nome de Jesus. Mas tudo tem uma recompensa, sim ou não? Amém ou não? Nossa recompensa está lá, ó. Tudo tem propósito. Repita comigo: o reino de Deus, profeticamente, o reino de Deus é tomado esforço. Esforço. Esforça-te, tem de bom esforço. Aleluias. Aí quando o nosso irmão começou a ler no capítulo 5, que eu e você, que os discípulos, Jesus falando para os discípulos: vocês são sal da terra. Vocês são sal da terra. E assim resplandeça a vossa luz diante de todos os homens, para que vejam
as vossas obras, as vossas boas obras, e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Através da sua vida, o vizinho vai se converter. Você é luz. Através da sua vida, dentro do mercado, pessoas vão contar testemunho da sua vida, e vai ter outras pessoas que vão estar ouvindo e vão querer servir também esse Deus. Mas entenda, tudo é por esforço. Nada vem de uma hora para outra. Jesus, ele foi ensinado, seu pai carpinteiro, não é assim? Interessante que nesse filme, José, ele fala: Senhor, eu não vou conseguir. Ser pai do Filho de Deus é uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade de Deus na nossa vida é muito grande, mas Ele dá a responsabilidade a você e a mim porque Ele sabe, meu irmão, porque é Ele que nos capacita, é Ele que vai te capacitar para te enviar, e Ele já tem os lugares, Ele já tem o local que Ele vai enviar a cada um de nós, Ele já tem as pessoas, aleluias, que precisam ser salvas, e Ele vai enviar você, vai enviar um, vai enviar o outro, e daqui a pouco vai enviar outro. Sabe por quê? Paulo plantou, Apolo regou, e quem deu crescimento foi quem? Talvez a pessoa ainda não se converteu, só você já falou 5 vezes de Jesus para ela. Já teve mais pessoas que falou mais 3, teve outro que falou mais 2, mas no momento certo, preste atenção nisso, no momento certo Deus vai trazer uma pessoa e vai liberar uma palavra para ele, ele vai se converter. Quem está entendendo? Fala para o seu irmão, tudo tem propósito. Talvez já pregaram tanto para esses meninos, mas vai ter muita gente que ainda vai estar pregando, vai estar anunciando o evangelho. Vai ter momentos que eles vão falar: ó, sai daqui, e eu não quero ouvir. Mas vai ter um momento em que vai acontecer algo, ou melhor, que Deus vai permitir algo, vai estar quebrantado. Aí vai passar aquela senhora, sabe aquela senhorinha de coque? Vai falar: meu filho, você está aí? Essa hora sua mãe deve estar orando por você, hein? Ou aquele jovem, ou, hein? Sabe por que Deus sabe como fazer, meu irmão? Anunciaram, em breve, o Messias vai vir. Os profetas já estavam anunciando que o Messias ia vir para salvar, e esse próprio versículo está dizendo que foi dito pelos profetas. Você é um profeta de Deus, você está anunciando o evangelho. Então, meu irmão, em nome de Jesus, continue anunciando, continue falando, continue conversando, mas não olhe para o lado A, para o lado B, não olhe para o irmão, porque talvez, ou melhor, provavelmente, Deus colocou aquela pessoa ali para você liberar a palavra, para você, aleluia, pegar na mão. E às vezes nós queremos até entender os propósitos de Deus, a obra de Deus, mas Deus tem uma forma de trabalhar e que nem sempre nós vamos entender. E é por isso que Ele falou que a uns Ele chamou como apóstolos, e a outros como doutores, a outros como pastores, e assim vai. Talvez o seu irmão que está do seu lado não tenha o mesmo chamado que o seu,
Porque dentro de um hospital, isso aqui é um hospital, não tem somente o cardiologista, meu irmão. Dentro do hospital não tem somente o ginecologista. Dentro do hospital são muitas funções. E Deus vai te mostrar qual é a sua função. Deus vai mostrar a cada um de nós no hospital qual é a nossa função. E nós só precisamos nos submeter a Ele. Nos submeter. Fala para o seu irmão, se submeta a Deus. Fala para ele, se submeta a Deus. Aleluias. E aqui no capítulo de número 27 de Mateus, lá na frente, o versículo 38. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda. E foi crucificado com ele. Você já leu esse texto? Quando Jesus foi julgado, eles decidiram soltar Barrabás e levar Jesus para ser crucificado, ou melhor, deixe que o povo julgue. Solte Barrabás. Teve incentivadores. Solte Barrabás e mate a Jesus. E às vezes nós, com algumas atitudes nossas, nós estamos dizendo solte Barrabás e não percebemos. Às vezes, com algumas atitudes nossas, nós estamos dizendo solte a Barrabás e estamos dizendo mate a Jesus. Jesus foi crucificado. Jesus foi crucificado. Mas era propósito de Deus. Interessante é que no versículo 40 diz assim: e dizia tudo que destruiu, e tem versículo 40 do capítulo 27 de Mateus, e dizendo: tu que destrói o templo e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Desce da cruz. Jesus havia falado: olha, derruba esse templo, em 3 dias será edificado. Eles acharam aquilo absurdo, porque se demora muito tempo para construir o templo. Mas Jesus estava falando, sabe do que? Templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Jesus está sendo crucificado aqui. E eles estão debochando. Ué, você não falou que em 3 dias restauraria um templo? Desce da cruz então, pelo menos se salva. Vai. Não és o Filho de Deus? Você não é o Filho de Deus? Então desça daí, se salva. E vem o versículo 41. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciões e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode se salvar. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Jesus veio com propósito. Fique de pé em nome de Jesus. Jesus veio com propósito e ele foi até o final, meu irmão. Fala para o teu irmão: vá até o final. Sua vida tem propósito, meu irmão. Vá até o final. Jesus foi até o final.
Propósito de Deus. Vá até o final, meu irmão. Eu sei que há momentos da sua vida, eu sei que há momentos da nossa vida que nós vamos pensar em desistir, porque a carne ela fala, ela grita, sim ou não? Jesus é um exemplo para nós. Pastor, que é isso? Ele não falou ali em Getsemane: Pai, passa de mim esse cálice. Ele estava angustiado, meu irmão. E por isso que Jesus, ele sempre falou: olha, procure estar ligado em espírito, para você entender as coisas espirituais. O apóstolo Paulo, ele dá continuidade, ele fala: as coisas de Deus só pode se entender espiritualmente ligado, porque Deus é espírito, e as coisas de Deus só se discernem espiritualmente, é no espírito. Jesus morreu, sim ou não? Mas ressuscitou. Jesus morreu, mas ressuscitou. E tudo isso por mim e por você. Tudo isso por mim e por você. A noite de Natal, a qual foi dado o nome ou intitulado Nascimento de Cristo, foi propósito. As pessoas já estão esperando. E trazendo para os dias de hoje, nós estamos esperando Ele voltar. As pessoas estavam esperando Jesus nascer. Os magos já estavam se preparando com mirra, que mais? Incenso e ouro. Quando Ele nascer, nós vamos levar até Ele, para honrar o Rei. E agora nós estamos aguardando Ele voltar. Ele morreu, mas Ele ressuscitou, e Ele vai voltar para nos buscar, irmãos. E nós precisamos ter essa convicção dentro de nós. O inimigo, ele faz de tudo para tirar essa convicção de dentro de você e de mim. Não deixe que isso venha acontecer, meu irmão. Jesus vai voltar para nos buscar. Tem propósito. Tem propósito. Tem propósito. A sua vida tem propósito. A sua vida tem propósito. Pastor, mas eu não vejo nada acontecer porque ainda não era o momento. Mas a partir de hoje, Deus vai começar a confirmar dentro do teu coração o quanto está próximo dele fazer. Nós vamos estar orando nesse momento. A oração, meu irmão, a oração, ela faz muito os seus efeitos. Quando você se coloca diante de Deus em oração, pode ter certeza, Deus vai operar. E eu convido a você, em nome de Jesus, nesse momento, fechar os teus olhos. Nós vamos orar pelos pedidos de oração que foi nos dado, ou foi anunciado, falado pelo WhatsApp, mandaram para nós. E eu quero pedir a você nesse momento, em nome de Jesus, apresente a Deus aquilo que você precisa, aquilo que você veio buscar, aquilo que você está buscando, apresente a Ele. Aleluias. E tenha certeza, meu irmão, nada é por um acaso, tudo tem propósito. Feche teus olhos em nome de Jesus. Nosso irmão vai estar orando pela sua vida, pela vida daqueles que nos enviaram o pedido de oração, orando pelo término, em nome de Jesus. Glória a Deus, Pai do Senhor para a igreja, amém? Feche os seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus,
Tua presença, Senhor, nós queremos unir a nossa fé, Senhor. Ó Deus, porque temos a certeza que servimos um Deus que foi morto, mas que ressuscitou, que vive e está em nosso meio. O Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente, meu Pai. Tu és aquele, meu Pai, o Messias esperado, o Emanuel, como foi apregoado aqui essa noite, o Deus conosco, meu Pai. Tu és o Deus presente. Tu és o Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que sara. Tu és o Jeová Jirê, o Deus que provê. Tu és o Todo-Poderoso, meu Pai. Em Ti está a nossa esperança, em Ti está a nossa confiança. Muitos confiam em carro, em cavalo, Senhor, mas nós, ó Pai, fazemos menção do Teu nome. Nós confiamos em Ti, ó Deus. Pai, o nosso irmão Milton, Senhor, ele pede oração pelo